Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos aqui para uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar um pouco, né? Vamos ler os textos, interpretar e nós vamos focar na ideia central do texto. O que é isso, professora? A ideia central do texto, ela se baseia no pensamento principal do autor, ou seja, aquela ideia que ele tem que dá suporte às outras ideias no texto. Um texto ele é composto por ideias, por pensamentos, né, que o autor tem para montar aquele texto. E ele tem uma ideia que gera as outras ideias. Então, essa ideia que leva às outras ideias ou às outras partes do texto, nós chamamos de ideia central do texto ou a ideia principal daquele texto. E para a gente aprender um pouco disso, nós vamos começar com as nossas leituras dos textos. Vem aqui comigo. Eu trouxe esse texto, nós vamos ler fragmentos de textos e alguns textos curtos. Então, você pode olhar assim, o texto não está completo, porque nós vamos estudar alguns fragmentos, que dentro desses fragmentos do texto, ele já tem a ideia central do texto, né? O pensamento principal que gerou as outras ideias. Vamos analisar esse texto que eu trouxe, né? Depois nós vamos analisar outros. O primeiro texto é o pato. Aliás, o pato, né? Existem muitos tipos diferentes de pato, de cores, tamanhos e hábitos variados. Alguns vivem mais longe da água, outros passam parte do tempo nadando e parte em terra. E alguns adoram nadar e até mergulham para procurar alimentos. É sempre a pata quem se preocupa com os filhotes. Ela cuida do ninho, construído nas margens dos lagos ou rios e faz o primeiro passeio com os patinhos na água. Logo depois, ela se deita sobre eles para aquecê-los e evitar que fiquem doentes. Vamos primeiro, quando nós vamos fazer qualquer atividade, nós temos que analisar o texto para saber o que ele está falando. Então, aqui, né, ele está falando sobre o quê? Sobre patos, certo? Mas o que será que moveu a ideia desse texto? O que o autor está defendendo nesse texto? Isso nós chamamos de ideia principal, a ideia central, né? Aí a pergunta é, qual é a ideia principal do texto? Vamos ver. O texto está falando, existem muitos tipos de pato, né? Que existem muitos tipos de pato. Mas essa é a ideia principal da diferença de pato, que existe pato grande, pato pequeno, pato de cor tal. Nós já vimos que não. Ele está falando sobre isso, né? De muitos tipos de patos diferentes, mas essa não é a ideia principal dele. De cores, tamanhos e hábitos variados. Se fosse, ele estaria descrevendo as cores, ele estaria dizendo os hábitos de cada tipo de pato, mas não está falando. Está dizendo que ele vive longe. Aí, olha só aqui, ó. Alguns vivem mais longe da água, outros passam parte do tempo nadando. Perceberam que aqui ele já está falando como eles vivem? Já está defendendo uma ideia, já está fazendo com que aquela ideia ela fique mais clara dentro do texto. E parte em terras, já está falando que vivem na água e que vivem na terra. O que mais que ele fala? Alguns adoram nadar e mergulhar para procurar alimentos. Já está falando também, né, do que eles gostam de nadar, que eles gostam de ficar em terra. Está falando de como eles vivem, né? De um modo de vida deles. É sempre a pata que preocupa com os filhotes, né? Que se preocupa com os filhotes. Aí tá falando como que eles vivem, continua falando como eles vivem. Que a pata, ela cuida do ninho, construído nas margens dos lagos e rios. E ela faz o primeiro passeio com os patinhos na água, certo? Logo depois ela deita também para aquecê-los, né?
Ou seja, está falando de um dia a dia de vida dos patos, certo? Então, agora vamos para nossas alternativas. O que eu preciso responder? Qual é a ideia principal do texto? Então, vamos aqui. Qual é a primeira alternativa na letra A? Um patinho feio? Essa daqui, logo de cara, a gente pode descartar, né? Por quê? Em nenhum momento está falando se os patos são feios ou bonitos. Geralmente, numa atividade de ideia principal, quando vem as alternativas, parece que todas estão certas. Porém, essa daqui, logo de cara, não está. E por que, professora, que parece que todas as questões estão certas? Porque todas elas são extraídas do texto mesmo. Porém, eu tenho que perceber, eu tenho que analisar esse texto para mim poder encontrar a ideia principal. E nesse caso, um patinho feio já é descartado totalmente. Então, as outras alternativas podem me trazer, né? Eu já descartei um, então já tenho mais condições de chegar ao acerto, né? O modo de vida dos patos, eu acho que sim, porque aqui está falando da vivência deles, ou do como eles gostam, alguns gostam de nadar, outros não, está falando da mãe pata, né? Que ela que cuida desses patinhos, ela é responsável por eles, então está falando do modo de vida dos patos. Certamente a nossa alternativa é essa daqui, mas vamos ver por que não é as outras, certinho? A briga dos dois patos, em nenhum momento nós vimos no texto, né, falando sobre as brigas de patos. Então, essa daqui, logo de cara, nós íamos descartar, certinho? Outro, um pato que queria voar? Também não, né? Olha só como quem fez essa questão, ela já foi descartando claramente todas as alternativas. Então, isso não é muito comum quando alguém vai fazer sobre a ideia central do texto, ele deixa logo de cara, assim, a resposta. Então, essa daqui estava muito fácil para a gente encontrar. Vamos analisar mais uma? Nós vamos analisar mais um texto. Dentes limpinhos. As primeiras escovas de dentes surgiram na China, por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco traçado em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam um mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon, usadas até hoje. Veja bem, aqui está falando, aqui no título fala de dentes limpinhos, certos? Mas está falando dos dentes limpinhos no texto? O que nós estamos falando no texto? No que faz com que o dente fique limpinho. Mas qual é a ideia que o autor está defendendo aqui? A ideia principal desse texto? Então, vamos ver aqui as alternativas que me dão, né? A ideia central do texto é, letra A, utilidade dos animais. O texto fala de animais? Fala. Ele fala de pelos de cavalo, né? A única coisa que ele fala aqui é que foram utilizados as cerdas foram por pelo de cavalo. O que mais? Sobre higiene dental? Logo no título fala dentes limpinhos. Se você, aluno, você lê apenas o título e não lê o que está escrito, o que está descrevendo no texto, você tende a errar aqui e colocar higiene dental. Tá falando de dente limpinho, só pode ser higiene dental. Não, aqui a ideia que o autor está defendendo, o que ele está falando, é sobre o quê? Sobre como surgiram, né, as escovas dentais, né? Como foi que elas surgiram, como foi que elas foram criadas. Não é isso que está falando? Que a primeira escova de dente surgiu aonde? Surgiu na China. Então, a ideia é o pensamento do autor, daquilo que ele quer passar para o leitor. Então, por isso que nós precisamos ler com bastante atenção para poder compreender qual é essa ideia, qual é essa mensagem principal que
o autor do texto quer passar. Então, aqui ele está falando de dentes, ou aliás, de escovas, né, de dente, foram criadas na China, como que ela foi o processo delas. Então, aqui claramente, né, nós descartamos a primeira utilidade dos animais, porque a gente já viu que não é, né, essa daqui. Higiene dental, nós também vimos que não é. Pelos dos animais, fala sobre todos os pelos de animais, como que eles são. Não, está falando apenas dos pelos dos cavalos, que já foi utilizado como cerdas de escova. Então, essa também a gente vai descartar. Então, nós ficamos só com a alternativa D, que as outras nós já fomos descartando. Perceberam que quando nós vamos analisando, depois nós lemos, uma estratégia é ler o texto todinho, e depois a gente lê as alternativas e volta no texto. Se você tiver dificuldade de estar encontrando a resposta, aí você lê novamente já sabendo o que está sendo perguntado. Aí você já vai fazendo a análise, descartando, e aí você só ficou com uma opção: invenção das escovas de dente. Essa alternativa, ela condiz com o texto? Sim, ela está falando, né, que a ideia principal, a ideia central, que levou ele a fazer o texto, é a invenção de escovas de dentes, né? Então, crianças, para que a gente possa resolver identificar a ideia central de um texto, nós precisamos ler. E nós precisamos ler o texto bem minuciosamente, observando o que esse autor que escreveu, ele quer passar, qual é a ideia que ele está defendendo e que ele quer, de alguma forma, fazer com que você compreenda. Então, essa ideia central, esse pensamento do autor principal que gera as outras informações, é que você precisa ler para poder compreender. E quando você estiver fazendo alguma atividade aí na sua casa ou na escola, ou até mesmo uma atividade avaliativa, você tem que ser criterioso na leitura. A leitura, ela te dá suporte para tudo. A leitura, nós podemos dizer que ela abre nossa mente, ela abre os nossos horizontes, e para eu conseguir entender qualquer assunto, eu tenho que amar a leitura. Certinho? Então, se você não tem esse hábito, comece a ter hábito de ler com calma, sem pressa, e marcando o texto e descartando as opções que não têm a ver, para que você encontre a resposta. Nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Fica comigo até o final. E se você quer rever essa aula para aprender um pouco mais, acessa lá a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!